Muito boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui para a segunda parte da nossa live, que fala sobre Adão e Eva na visão espírita. Então eu queria só repassar alguns pontos. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar a todos uma boa noite. Que Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, abençoe a noite de todos essa noite aí para que a gente siga em paz, que a gente siga em tranquilidade durante toda essa live, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida que as pessoas tiverem, pode colocar aqui nos comentários, a gente responde, a gente debate, não tem problema nenhum, ok? Então, eu vou fazer uma revisão bem rápida aqui sobre tudo que a gente falou ontem, para algumas pessoas que não tiverem assistido, não tiverem visto, etc e tal, a gente vai dar uma olhada rapidinho nisso aí para tirar algumas dúvidas, ok? Então, o que é que a gente pode dizer disso aí? A gente viu que, ao contrário do que muita gente imagina, a questão de Adão e Eva, ela é algo alegórico, tá? E que foi passada por Moisés, essa visão de Adão e Eva foi passada por Moisés para um povo que não tinha muita compreensão das coisas que estavam vivendo. Eu acredito que até por uma questão de tornar as coisas mais claras para que as pessoas compreendessem o que estava sendo dito, o próprio Moisés, ele tratou de vários assuntos durante todos os livros que ele escreveu, o Pentateuco, no caso, que são um conjunto de cinco livros, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são escritos por ele. Ele deve ter tratado de algumas questões de forma bastante alegórica e de forma bastante infantil, a gente pode dizer assim, sem querer desmerecer aquilo que ele está falando, sem querer tirar propriedade daquilo que ele está falando, mas ele deve ter tratado de várias questões dessa forma para que as pessoas compreendessem e até para que as pessoas aprendessem a tratar de certos assuntos de forma mais séria. Provavelmente tenha sido por isso que tanta gente tinha medo de certas coisas de Deus, como a vingança de Deus, que não é algo que está fora de admissão, porque nós temos um Deus que é representado única e exclusivamente por amor, e dentro do amor não cabe vingança, dentro do amor não cabe ódio, não cabe ira, isso são sentimentos nossos. Então a gente viu nessa primeira parte da live que a gente fez ontem, que chegaram à Terra seres, espíritos na verdade, que haviam sido expulsos de uma constelação chamada Capela, que fica na constelação de Cocheiro, e esse sistema solar, essa constelação fica situada a 42 anos-luz de nosso planeta, tá? Então, não, eu acredito que não seja tão distante, eu não sei mensurar essa distância, mas assim, quando a gente tem uma ideia do nosso sistema solar, né? E quando a gente fala em anos-luz, aí a gente vê assim, não, fica a 50 anos-luz daqui, a 200 anos-luz daqui. Isso quer dizer que são 200 anos você viajando na velocidade da luz, né? E a constelação de Cocheiros ficaria, no caso, a 42 anos-luz. Tá? E essa raça de espíritos que chegou aqui foi denominada pelos estudiosos como raça adâmica. E foi dela que se originou essa questão de Adão. Tá? Dela que foi retirada, aliás, o nome dessa raça foi retirada da alegoria de Adão. Então essa raça adâmica chegou na Terra e eles, quando encarnaram, os espíritos começaram a ter grandes progressos, a humanidade começou a ter grandes progressos, como, por exemplo, a questão do domínio do fogo, a questão da invenção da roda, a questão de muitos outros pontos positivos no crescimento da humanidade, até mesmo a questão da escrita, a questão da caça. O homem não tinha muita noção do que, como ele caçava. O homem primitivo ele passou por muitas fases muito complicadas para poder adaptar-se à vida desse planeta. Então, quando surgem esses seres, esses espíritos mais iluminados, mais esclarecidos, que haviam sido expulsos dessa constelação
por uma questão de postura, de caráter, por uma questão por questões morais, e não pela inteligência, não pelo intelecto eles foram expulsos. Eles foram expulsos, sim, por não terem um bom comportamento nesse planeta, que já era bastante mais evoluído do que a Terra, e aí eles foram, vamos dizer assim, fadados a reencarnar em um planeta um pouco mais atrasado. No caso, o nosso planeta, no momento, era o planeta mais atrasado do que esse planeta chamado... deixa eu perder aqui, me perdoem. A constelação de Cocheiro, não é isso? Então, enfim, quando eles chegaram aqui, do sistema de Capela, na verdade, é um sistema solar, acredito que seja isso, o sistema solar de Capela. E aí, quando eles chegaram aqui na Terra, fizeram grandes progressos. E daí a gente tem a citação de várias alegorias bíblicas. Olá, Júnior, boa noite para você também. Então, o que a gente tem aí? A gente tem aí a resolução de certas questões que ficam muitas vezes perdidas quando a gente tenta utilizar o raciocínio da fé, a fé raciocinada, que Deus ele é um ser que faz coisas extraordinariamente fantásticas, e muitas vezes as pessoas utilizam desse argumento para provar, para dizer assim, não, ele fez isso para provar que ele é Deus. Ora, ele não precisa provar que é Deus, ele não precisa provar nada para ser ninguém. Aliás, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de nada. Quem precisa de alguma coisa somos nós, que somos atrasados e evoluídos, e involuídos ainda. Mas o que é que acontece? Uma das questões mais sérias que se fala na criação e que pouca gente compreende essa questão, a gente falou sobre isso ontem, foi quando Deus criou o homem. Na Bíblia diz que Deus tomou um pouco de barro, deu-lhe forma humana, soprou-lhe as narinas e surgiu o primeiro homem. Ora, vejam só, como é que Moisés iria explicar para um povo ignorante, né? Para um povo, quando a gente fala ignorante, não é um povo que é bruto, né? A gente fala que é um povo ignorante porque não tem conhecimento. Como é que a gente vai explicar isso para as pessoas, dizer que o nosso corpo humano ele foi moldado por Deus a partir dos elementos da terra? Então é muito mais fácil eu dizer que ele tirou da terra a matéria que iria compor o nosso corpo. E a gente sabe que o corpo humano é composto de vários elementos químicos que já vêm, que estão no próprio planeta, como zinco, cobre, ferro, cálcio, água e por aí vai. Então, assim, seria muito complicado dizer isso para aquele povo daquela época, assim como vai ser dizer certas coisas para a gente agora que irão acontecer num futuro não muito distante, até num futuro não muito distante, ou até quem sabe num futuro bem mais além. Isso fica complicado para as pessoas que têm uma mente aberta, que acreditam que muitas coisas vão acontecer, elas podem até aceitar isso de uma forma tranquila. Mas como é que você diria, por exemplo, para uma pessoa de 1890, por exemplo, que a gente hoje estaria falando num equipamento como o celular? Isso ficaria muito difícil para certas pessoas acreditarem que era possível isso acontecer, tá? Então, quando a raça adâmica, então o que é que aconteceu? Essa raça ela foi trazida para cá, de espíritos, ela foi trazida para a Terra com o objetivo de melhorar o seu progresso espiritual. Então, onde é que a gente se encaixa com a raça adâmica? Olha só, a raça adâmica que encarnou aqui, ela estava passando, o planeta, tá? A constelação de Cocheiro estava passando por um processo muito parecido com o que a Terra está passando agora, e as pessoas não se dão conta disso. Certas pessoas ainda estão com o raciocínio de que Jesus irá voltar para esse planeta. Mas acontece que nós estamos numa fase em que nós vamos até Jesus. Nós vamos até o Cristo, não o Cristo vai até nós. Na verdade, o Cristo nunca nos abandonou, ele nunca deixou a gente de lado, ele sempre esteve conosco. Mas o processo é o seguinte: parem e observem quanto a Terra evoluiu. Desde que éramos primatas, desde que o homem era um ser das cavernas, tá? E
o quanto ele cresceu, e quanto o homem chegou, o quanto ele se desenvolveu em inteligência, em costumes, em intelecto, em tecnologias. A mesma coisa aconteceu nessa constelação de Cocheira, ou seja, estava acontecendo que aquele planeta estava passando por uma fase transitória e alguns espíritos não iriam comportar uma evolução. Estamos passando por um período de transição novamente na Terra. E a Terra ela não vai mais comportar pessoas com certos tipos de postura. Então é o seguinte, assim como fazemos com nossas crianças sobre vários assuntos, né? A gente também tem que parar e analisar que a gente não pode mais acreditar que a gente vai morrer hoje e tudo vai estar acabado. A gente não pode acreditar que Jesus ele irá voltar para o nosso planeta, porque o que ele tinha de fazer em nosso planeta ele já realizou, ele já deu o exemplo e agora a gente que siga. Então, o passo seguinte cabe a nós, a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, porque Jesus ele vai estar esperando a gente num plano superior, num mundo perfeito, num mundo feliz, tá? Então a Terra há muito tempo ela deixou de ser um planeta primitivo, tá? E passou a ser um planeta de provas e expiações. É esse mundo que estamos vivendo. Estamos vivendo num mundo de provas e expiações, onde a gente vai aprender que temos sim provas e metas a cumprir, tá? Temos dívidas a pagar, tá? E temos que fazer a nossa evolução para que a gente passe, para que a Terra passe a ser um mundo de outra capacidade. O mundo, a Terra, ela vai passar a ser um mundo de um planeta de regeneração. E nesse planeta de regeneração não caberão mais pessoas com certas inclinações morais. Por isso que estamos passando por um grande período, por um período de grandes perdas, de uma quantidade muito grande de perdas. A gente está passando num período de pandemia que estamos há mais ou menos um ano e que isso é o início da transição do nosso planeta. E com esse pessoal aconteceu a mesma coisa. Com esse pessoal da constelação de Cocheiro aconteceu a mesma coisa. Ou seja, o que é que se diz? Aconteceu que a mesma coisa com essa raça adâmica, o que vem acontecendo com a população do nosso planeta Terra. Aqueles que persistirem na maldade não reencarnarão mais na Terra, serão expulsos do paraíso, ou seja, não herdarão a Terra, como afirmou Jesus. Na medida em que retornarem ao além, ou seja, quando a gente desencarnar, haverá separação do joio do trigo. Isso foi citado biblicamente, é necessário separar o joio do trigo, ou seja, aquelas pessoas que persistirem em suas falhas, que não fizerem nenhum progresso, que não olharem para o próximo como o próximo merece ser olhado, aquelas pessoas que só pensarem em si, aquelas pessoas que persistirem em suas maldades, que se apegarem às paixões, então essas pessoas não vão realmente encontrar-se com Jesus. E olha que o nosso encontro com Jesus ele vai demorar. Ainda faltam alguns progressos espirituais aí para que que o nosso planeta ele vá mudar de um mundo de regeneração para um mundo feliz, para um mundo perfeito. Existem algumas progressões planetárias que vão acontecer ao longo de séculos. Então, mais do que é mais do que claro que estamos passando. E aí algumas pessoas perguntam assim, mas André, se está havendo agora essa limpeza no planeta Terra, por que estão indo embora pessoas boas e pessoas não tão boas? A gente não pode nem dizer que as pessoas são más, né? Vamos falar o seguinte, por pessoas tão evoluídas e pessoas não tão evoluídas. Ora essa, as pessoas que não são tão evoluídas, com certeza elas não reencarnarão mais aqui nesse planeta. Isso é um fato.
Eles irão para um planeta um pouco inferior ao nosso para chegarem lá exatamente como esse pessoal da constelação de Cocheira chegou aqui, de Cocheiro chegou aqui, tá? E aí as pessoas melhores que já desencarnaram, aquelas pessoas que a gente tem como exemplo, que são pessoas maravilhosas, que são pessoas que todo mundo tem elogios, e a própria espiritualidade olha com bons olhos, e o próprio Deus olha com bons olhos para essas pessoas. O que acontece? Essas pessoas elas estão sendo preparadas para reencarnar num futuro logo que esse planeta passar por essa transição. Então elas chegarão aqui no nosso planeta no ponto certo. Elas vão estar se preparando para isso. Por isso que essa limpeza está acontecendo nesse momento. Tá? A gente está passando por essa pandemia enorme e pelo que eu já verifiquei aí, tem um outro vírus vindo aí em forma de fungo. Eu não sei dizer ao certo o que é que está acontecendo, ainda não verifiquei isso. Mas assim, nós vamos conviver com essa questão do coronavírus, vamos conviver com máscara, vamos conviver com perdas. As vacinas não terão tanta eficácia como se pensa, vai amenizar bastante a situação, mas pelo que está escrito, pelo que a gente estuda no espiritismo, a gente vai perder quase metade da população do planeta. Então, é necessário que a gente esteja preparado para encarnar nesse planeta ou não. Melhor seria se a gente realmente reencarnasse aqui, porque é a nossa pátria mãe, é o nosso planeta mãe. É aqui que ficaria melhor para a gente, tá? Provavelmente seria aqui que a gente reencarnaria ao lado de espíritos que a gente já conhece, e aí a gente não sofreria mais dores, tantas dores como a gente sofre. A gente não sofreria não teria tantas ofensas guardadas, tantas mágoas, tantos ódios, tantos traumas, não sofreria tanto como a gente sofre por causa das nossas inclinações. Então, essa separação entre o joio e o trigo vai ser feita exatamente não nesse planeta, mas no além-túmulo, ok? Então, os espíritos que persistirem no mal, no caso os joios, encarnarão em planetas inferiores, de onde haverá choro e ranger de dentes, porque enfrentarão limitações e dores que funcionarão como lições que ajudarão na eliminação das falhas morais que ainda fazem parte da sua personalidade, até que aprendam a serem mansos e pacíficos, para que suas atitudes sejam dignas de filhos de Deus. Isso foi o que aconteceu com o pessoal que encarnou aqui no tempo primitivo. Eles tinham uma mente muito crescida, mas atravessaram por limitações. Eles não poderiam fazer tudo que eles queriam fazer, tá? Porque eles teriam que pagar pelos erros que haviam cometido em outras encarnações, por suas falhas morais, tá? E essas falhas morais ainda faziam parte da personalidade deles. Então, com o processo de reencarnação, com essa limpeza que foi feita no planeta de Cocheira, na constelação de Cocheira, provavelmente eles foram, com o passar do tempo, através de reencarnações e reencarnações, eles foram melhorando as suas qualidades. Provavelmente, alguns deles já desencarnaram daqui, já não vão voltar mais para cá, provavelmente voltem para a constelação de Cocheira, que já deve ter passado por sua limpeza, por seu progresso, e eles devem retornar à pátria já no nível que deveriam retornar. Então, muitas coisas acontecem e que a gente não se dá conta de quantas coisas existem por trás de textos bíblicos que nos são falados, que nos são contados. A gente tem que aprender a tirar, como eu já ouvi algumas vezes, a verdade por trás das letras da Bíblia. A gente não está aqui, como eu insisti em falar tanto ontem na última live, para discordar da Bíblia. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para traduzir, para mastigar, para esclarecer o que está dito. A Bíblia é um livro sagrado que eu tenho profundo respeito por ele e que eu entendo as limitações de suas escritas, principalmente no Antigo Testamento, tá? Mas é preciso aprender a ler a Bíblia, é preciso parar e refletir a respeito disso. O Espiritismo ele não é algo que discorde da Bíblia, tá? E que vá de encontro a ela ou que amaldiçoe a Bíblia, e enfim, não é.
É um livro que ajuda, é uma doutrina que ajuda a gente a entender exatamente aquilo que está escrito de forma clara, de forma raciocinada, de forma lógica, tá? Entender que Deus, ele é Deus por ser pai e não por ele ser mágico, né? A gente, afinal de contas, a gente tem Deus, não tem Harry Potter como ídolo. A gente tem que prestar atenção que Deus, ele é pai, que ele é criador, tudo bem, mas ele vai fazer operar dentro das limitações do nosso planeta. Ele vai operar dentro das nossas limitações e não dentro da limitação do que é impossível ao nosso planeta comportar e impossível às nossas compreensões. Ok? Então ele segue dizendo, o texto segue dizendo aqui: os bons espíritos, no caso os trigos, continuarão a reencarnar na Terra, que está deixando de ser um mundo de provas e expiações, onde habitam espíritos ignorantes e maldosos, somos nós, para ser um mundo de regeneração, onde habitarão espíritos regenerados. Regenerados. Estamos em fase de aprimoramento, vamos desencarnar daqui, vamos ser tratados, regenerados, para que o reino de Deus, que é de amor, de caridade, de paz, de solidariedade, etc., se instale na Terra. Ou seja, esse texto ele não discorda que o reino de Deus ele vai se instalar na Terra. Tá? Então a questão não é que Jesus vai voltar. A questão é que nós vamos evoluir até que a gente tenha a capacidade de estar com Jesus. Essa é a grande questão. A gente tem que deixar essa ideia de que a salvação nossa está em ler a Bíblia, está em frequentar um centro espírita, está em frequentar uma igreja, está... Não, não. A nossa salvação, ela é dependente de nós. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. E a nossa salvação, o que é a nossa salvação? É o nosso progresso para que a gente chegue até a Jesus. Consequentemente, chegar até a Deus. Então, o nosso progresso ele consiste nisso. Senão, a gente vai passar encarnações e encarnações pulando de sistema planetário de um lado para o outro para poder chegar ao nosso objetivo, que é o avanço espiritual. Então podemos concluir que a raça adâmica ela foi expulsa do paraíso, ou seja, de um planeta superior do sistema de Capela, estrela pertencente à constelação de Cocheiro, para morar num planeta inferior, a Terra. Por não seguirem as leis divinas, como disse Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse texto foi tirado, essa última frase é tirada da Bíblia, né? Acredito, se eu não estiver enganado, ela está no livro de João, capítulo 14, tá? E é dito, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, onde é a casa de Deus? A casa de Deus é engano de quem diz que é dentro da igreja ou no centro espírita. Não é. A casa de Deus é o mundo inteiro, é o universo inteiro, são todos os planetas. Então, todos esses planetas que nós vemos como estrelas maravilhosas e lindas e encantadoras são as habitações da casa de Deus. Então, na casa do meu Pai há muitas moradas, significa que existem muitos planetas habitados no espaço, no infinito, onde a gente não consegue medir tamanho. E presunção nossa seria dizer que a Terra é o único planeta habitado. É importante, muito importante a gente entender o que é realmente, o que está sendo dito na Bíblia, o que foi dito por Cristo, o que ficou registrado na Bíblia, o que foi dito no Antigo Testamento, o que é que ele queria dizer realmente, para que serviu aquilo ali, para que será que aquele texto que a gente insiste em bater e rebater e até dizer que fulano está errado porque está escrito na Bíblia que fulano está agindo de forma errada, mas a gente às vezes lê um texto que foi escrito em determinada situação para determinado povo, em determinada ocasião, e não serve mais para a gente. O mundo atualizou-se, os homens atualizaram-se. Aí algumas pessoas vão dizer, mas a palavra de Deus não muda. De fato, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. De forma alguma a palavra de Deus vai mudar, porque Deus não muda. Deus ele é constante.
Mas a palavra de Deus, ela pode servir para determinado momento, em determinada situação. Porque se a gente fosse obedecer a palavra de Deus ao pé da letra, até o fim, até agora, a gente não teria ninguém vivo. Porque ninguém prestou atenção que em determinado momento ele disse que a gente arrancasse um olho se o olho da gente pecasse. Cristo falou isso. Que a gente partisse uma mão, se a mão a gente teria um mundo de gente mutilada, cega. É recomendado em determinado ponto bíblico que a gente não coma carne. E a gente come. Então, assim, se a palavra de Deus ela é eterna e ela não muda, por que a gente está fazendo cometendo tanto erro, tanta atrocidade? E a gente não está seguindo o que é que Deus está falando. Então a gente tem que entender exatamente isso, o que é que está sendo dito, em que ocasião aquilo foi dito. Mestre Severina, muito boa noite. Milton Corrêa falou que acho que muitos estão esperando Jesus voltar para limpar os pecados de todos, né? Muita gente acha que Jesus vai chegar e vai lavar os pecados de todo mundo, vai dar tudo certo. Gente, a gente tem que entender que estamos num processo de evolução e que cada um é responsável pelas suas falhas. A gente não deve fazer as besteiras que a gente faz e colocar nas costas de Cristo para que Ele limpe os nossos pecados. Não é isso, não. Ele foi bem claro quando disse a gente: aquele que quiser seguir-me, que tome a sua cruz e me siga. E você acha que a cruz é o quê? A cruz são os nossos pecados, as nossas falhas. A gente tem que seguir, e seguir ele em que ponto? Em seguir ele em relação aos exemplos que ele dá. Porque com base nos exemplos que ele dá, nós vamos conseguir limpar os nossos pecados. Cada um é responsável por limpar os seus pecados. Essa ideia de que Cristo morreu pelos nossos pecados é uma ideia vã. Cristo ele foi morto pela crueldade dos homens. Por conta da crueldade e da incompreensão do homem, que não conseguia compreender que ali era um homem feito de amor, um ser feito de amor. E as pessoas não compreenderam o amor. As pessoas ignoraram o amor. As pessoas mataram o amor. Cristo não morreu pelos nossos pecados, não. A gente tem que entender que cada um é responsável por suas falhas. Cada um é responsável por suas falhas. E se fosse assim, se Cristo tivesse morrido pelos nossos pecados, a gente teria um Deus que iria punir cada um por seus pecados. E depois que cada um tivesse sido punido pelos pecados daquela época, o que é que eu estaria pagando por um pecado que eu não cometi? Eu não posso bater no meu peito e dizer, não, Cristo morreu pelos meus pecados. Que meus pecados que eu não estava lá naquela época? Eu não me lembro que eu estava lá. Através do véu do esquecimento eu não me lembro que eu estava lá. Ou seja, eu estou pagando uma dívida que não é minha. Ou seja, se Cristo pagou naquela época, por que eu estou devendo agora? Se Cristo pagou, eu não devo mais nada. Então a gente tem que prestar atenção exatamente no que está sendo dito na palavra bíblica, gente. É importante a gente decifrar com calma, com clareza, com raciocínio lógico, aquilo que está sendo dito. O nosso progresso espiritual para a nova fase do nosso planeta vai depender muito do nosso progresso moral. É exatamente isso que nós precisamos, evolução. E a evolução ela vai se dar com carinho, ela vai se dar com amor, ela vai se dar com compreensão, ela vai se dar com tolerância. Ela vai se dar com a aceitação do próximo como ele é. A gente tem que parar com essa ideia de julgar o próximo pela postura que ele tem, seja política, seja sexual, seja... Enfim, não nos cabe julgar. Não nos cabe julgar. Nós erramos a partir do momento que cometemos julgamentos. Tá? O que a gente tem que aprender a fazer é respeitar o próximo, agir com tolerância, tá? Agir com amor. Mesmo que você não concorde com o que o seu próximo pensa, ou age, ou fala, o que você tem que fazer é amá-lo. Porque você tem que amar o próximo como ele é. Esse é que é o grande mandamento, esse é que é a grande jogada da história, é aceitar o próximo exatamente como ele é. O ser humano ele precisa compreender que estamos num ponto crítico de nossas vidas e que tivemos muitas perdas e vamos ter muito mais ainda. Independente do que vá acontecer, vamos ter muitas outras perdas ainda.
e que a grande saída para as nossas almas é o amor. E dentro do amor não cabe nada de negativo, não cabe intolerância, não cabe julgamento, não cabe a entrega às paixões, sabe? Não cabe o ódio. Dentro do amor não cabe o ódio, tá? A carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, é lindíssima. É um trecho lindíssimo que fala do amor. Leiam isso com calma, vamos ler isso com calma, vamos olhar direitinho o que tudo aquilo quer dizer. É tão bonito, tão bem feito. Paulo, na minha opinião, foi o homem que mais bem escreveu dentro do livro sagrado, tá? E se a gente ler aquilo ali, a gente vai ver o quanto a gente precisa evoluir, o que realmente é o amor. Que é só o amor que conhece o que é verdade. Isso é dito de uma forma tão bonita, né? E o que é a verdade? A verdade é o Cristo, pô. É só o amor que conhece o que é o Cristo. É só o amor que conhece o que é verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é só o amor que vai conhecer realmente o que é Cristo. E o amor, ele é livre de preconceitos, livre de imoralidades, livre de preconceitos, de mesquinharia, de coisas pequenas. O amor, ele é muito maior do que isso. Ele supera muito mais isso. Tá? Então, a gente tem que olhar com calma, ler com calma, entender com calma, não entender a Bíblia com calma e olhar para o próximo também com mais amor, com mais mansidão, com mais bondade, tá? A gente encerra por aqui esse estudo, né? A gente pode chamar assim de estudo. Eu agradeço a todos que participaram. Peço que assistam lá no canal. Eu vou colocar logo agora a primeira e a segunda parte desse estudo lá no YouTube. Acho que daqui a uns 5 ou 10 minutos a gente vai estar lá, já está disponível lá no YouTube. Então, assim, assistam, inscrevam-se lá no canal, compartilhem, vá lá e ative o sininho para quando a gente lançar um material novo chegar lá para vocês, tá bom? Divulguem, eu agradeço muito se vocês divulgarem aí os vídeos, o canal, para que a gente compartilhe essas ideias, para que eu estou fazendo a minha parte de tentar esclarecer as pessoas sobre as ideias espíritas, sobre ideias que são tão engrandecedoras para as pessoas. Então peço a colaboração de vocês com isso aí, tá bom? Se inscrevam, compartilhem, curtam, comentem, vão lá, tá bom? Gente, muito boa noite a todos, que Deus abençoe a todos vocês, tá? Em sua infinita misericórdia, que Ele nos dê uma semana abençoada aí, que seja ótimo. Eu gostaria de agradecer a presença de Elia Cristina, tá bom? A Milton Correia, também tá, meu amigo Júnior tá assistindo, tá? A Mestra Severina, que está aqui com a gente também assistindo. Muito obrigado a todos vocês, tá? E que a gente se encontre em breve. Durante essa semana eu divulgo aí quando vai ser a próxima live e qual vai ser o tema, tá bom? Que Deus abençoe a todos, uma excelente semana para todo mundo. Amém.